2. Porque elas não olham para você. Nos causa incômodo perceber que continuamente olhamos para elas nas ruas, desejando-as insanamente, e elas não estão nem aí para nós, nos ignoram. Por que isso acontece? A resposta é que a natureza fez as fêmeas indiferentes aos machos e fez os machos desesperados pelas fêmeas. O desejo sexual feminino é muito menos intenso do que o masculino. Observe que uma fêmea do ser humano somente pode ser fecundada por um único macho no período de um ano. Em contrapartida, esse macho poderia fecundar quantas fêmeas no mesmo período. Se você fizer uma greve de sexo, verá que sua companheira somente será afetada após algumas semanas. E ainda assim não será pela falta do sexo em si, mas sim pela perturbação da dúvida a respeito do que está se passando. Aquelas que se mostram fêmeas fatais na verdade estão fingindo. Mesmo as ninfomaníacas, prostitutas e atrizes pornôs não são movidas pelo simples desejo genitalizado, como supõem os desconhecedores. São impelidas ao ato por outros motivos: dinheiro, aceitação, autoestima comprometida, competição, curiosidade, etc. Se acostumam com a hiperatividade sexual e a aceitam, incorporando-a como em uma peça de teatro. Saiba que as mulheres não gostam muito do sexo em si e te enganam. Há mulheres inorgásmicas extremamente promíscuas. São muitas aquelas que se orgulham de sua inorgasmia. São muitas as que afirmam com todas as palavras que não necessitam dos machos para nada. Os casos de mulheres que estupram homens praticamente inexistem e não se ouve falar de mulheres que assediem sexualmente seus filhos ou irmãos. Não vemos mulheres passando a mão em nosso órgão viril sem autorizarmos quando estamos nos ônibus ou nas ruas. Nunca ouvi dizer de uma só mulher que espiasse um homem no banho. Não há casos comprovados de mulheres que façam guerra com outros povos para tomar-lhes os machos. Porém, o reverso é muito conhecido desde tempos imemoriais. Tais fatos provam, de forma absolutamente irrefutável, que o apetite sexual feminino é uma farsa. Na verdade, o apetite sexual da mulher é fraco, o que lhe confere imensa resistência no ato copulatório ao minimizar a perda energética. Ainda assim, persiste a crença de que as mulheres desejam o sexo tanto quanto nós. Por quê? Simplesmente porque seus desejos e sentimentos de vários tipos se revestem de aparência sexual e assim se expressam, confundindo-nos. O que se expressa sob a aparência de desejo sexual é, na verdade, medo, cobiça, inveja, competitividade, tristeza, vingança, gratidão, orgulho, etc. Se não fosse assim, as fêmeas estariam atrás de nós todo o tempo, nos perseguiriam e a situação se inverteria. Se ainda assim alguém continuar a duvidar desta verdade evidente, desmascaramos e destruímos a mentira que o vitimou com mais esta constatação: as prostitutas e atrizes pornôs não oferecerão seus favores se não forem pagas. As gostosonas mais cobiçadas das escolas, das danceterias, dos bailes e das esquinas não se oferecem aos machos tímidos, carentes, apagados e sem dinheiro, mas sim aos playboys. Resta ainda alguma objeção? Vou, ainda assim, pisar e triturar mais um pouco até que os restos dessas mentiras desapareçam por completo. Em uma pesquisa publicada pela revista Marie Claire deste mês, julho de 2006, 74% das entrevistadas afirmaram que preferiam fazer compras em um shopping a ter um orgasmo. Não creio que o editor tenha falseado a pesquisa. Quem deve tê-la falseado foram as próprias entrevistadas. Mentirosas como são, priorizo a suspeita de que as 24% restantes também preferiam as compras e não disseram a verdade. O clímax dos romances cor-de-rosa são os beijos na boca sem graça e não o sexo ardentemente selvagem. As pessoas relutam em admitir que o coito em si por si é de pouco interesse para as fêmeas, porque tal ideia é desagradável para ambos os sexos. As feministas então aproveitam para dizer que reprimimos e castramos a sexualidade feminina, pois lhes desagrada muito a hipótese de que sejam inerentemente apáticas e frias. Mas, dirão os nossos opositores ingênuos, então por que elas urram e alucinam durante o ato sexual, chegando até mesmo a perder a sensibilidade e a dor? A resposta é a seguinte: porque são melodramáticas, teatrais e possuem a rara habilidade de acreditarem em suas próprias simulações e fingimentos sem perderem a consciência de que estão fingindo. Conseguem tal façanha dividindo-se em duas partes: uma que
acredita no fingimento e outra que preserva a ciência do fingimento. A excitação de aparência exclusivamente sexual é, na verdade, muito mais de natureza emotiva e passional do que propriamente erótica. Trata-se de adrenalina elevada por um contexto econômico, sentimental e social sem o qual o sexo não acontecerá. A fêmea fatal é uma farsa. Meus opositores dirão, então, que isso deve à repressão sexual exercida pelos homens sobre as mulheres. Eis uma falácia. Tal repressão não existe ou, se existe, é exercida principalmente por pais e esposos, com o interesse específico de concentrar a libido feminina em um só homem, e não anula as tentativas de estímulo por parte da maioria dos demais machos humanos. Façamos um teste. Deixemos uma mulher no meio de vários homens, preferencialmente semi-despida ou como uma roupa provocante, e verifiquemos se eles tentam reprimi-la ou incentivá-la sexualmente. Na verdade, os machos humanos tentam mais estimular do que reprimir a sexualidade feminina, pois pensam no acasalamento em tempo integral. Temos que compreender, de uma vez por todas, que o desejo de receber sexo e carinho não é a fraqueza principal do sexo feminino. As fraquezas principais são outras. O medo, que as mobiliza a buscar homens que oferecem proteção, orientação e liderança. A cobiça, que as mobiliza a buscar machos que tenham posses materiais e riquezas. A curiosidade, que as mobiliza a tentar seduzir homens desconcertantes, intrigantes e misteriosos. A inveja, que as mobiliza a tentar tomar homens de mulheres lindas ou que são desejados por muitas. O orgulho, que as mobiliza a tentar seduzir para provarem a si mesmas que são atraentes. Vingança, que as mobiliza a tentar seduzir e submeter um homem que lhes tenha ferido amor próprio e orgulho. Os motivos que levam uma mulher a assediar um homem podem ser vários. Escravizá-lo pelo amor, para que trabalhe ou forneça dinheiro sem ganhar nada em troca, fazer inveja às rivais, vingar-se, descobrir o que se oculta por trás do comportamento intrigante, ser protegida contra ameaças de todos os tipos, provar a si mesma que tem o poder de atrair o sexo oposto, testar o próprio poder de sedução, conseguir um substituto para o desaparecido pai biológico da criança que carrega no útero, verificar se os homens a consideram feia e desinteressante, etc. Jamais o assédio perpetrado por uma fêmea humana será devido a um desejo exclusivamente sexual ou por um amor desinteressado, como todo mundo quer fazer parecer. Portanto, elas não gostam de sexo como parecem e não notam nossa presença nas ruas simplesmente porque não têm o ato copulatório como meta existencial, não sentem nossa falta e, para piorar tudo, acreditam-se continuamente desejadas por todos. Nós, ao contrário, vivemos somente para transar e somos desesperados por tê-las nos braços, por invadi-las, penetrá-las e nos perdermos em seu interior. Os machos sonham com fêmeas que se apaixonem por seus palos erectos e o persigam incansavelmente, mas tal sonho é absurdo e louco. Para que uma mulher olhe para um desconhecido e o assedie, são necessárias outras motivações de natureza não sexual. É uma perda de tempo gastar energias com tais esperanças tolas. Nenhuma mulher sonha com um pênis de 4 metros, mas muitas mentem dizendo que o fazem. Você jamais será perseguido pelas mulheres por motivos exclusivamente sexuais, mas sim por outros motivos que se disfarçam de sexuais, tais como dinheiro, destaque, proteção, segurança, necessidade de dispor de um otário para servi-las, autoafirmação, etc. Elas não o querem simplesmente para o sexo, ainda que assim o digam, mas apenas para usá-lo de outras maneiras. É assim que funciona a paixão feminina, a qual é egoísta e interesseira. As mulheres continuarão sem notar a sua presença, irão ignorá-lo e não sairão da inércia a menos que você ostente algum símbolo visível de poder que demonstre superioridade social em relação aos machos rivais. Elas não olharão gratuitamente para você. Para que o seu sonho utópico de ser assediado por fêmeas lindíssimas fosse satisfeito, você teria que ter os atributos dos machos que elas assediam, e este é o problema. As fêmeas lindíssimas são mercadorias monopolizadas e somente assediam os poderosos, os famosos e os mafiosos. Somente assediam aqueles que se destacam no topo da hierarquia dos machos. Portanto, se você quer ter ou manter uma beldade nos braços, tome a iniciativa e não fique esperando passivamente. Mexa-se, faça algo. Entretanto, não se esqueça de que terá que agir por caminhos alternativos.
Você, eu ou qualquer outro macho comum somente serão objetos do olhar gratuito daquelas que se sentirem incapazes de atrair machos mais destacados socialmente do que nós. São elementos que atraem facilmente o olhar de admiração feminino. Carrões, ostentação de luxo e roupas caras, não pela beleza que possuem em si mas por serem signos de poder. Entretanto nós, os normais, temos que lançar mão de outros recursos. O olhar temível, a indiferença selecionada, a horrorização calculada, a conduta intrigante, a postura masculina, a fala diferenciada, o tom de voz de comando, a atitude protetora distante e não insistente, o comportamento misterioso etc.